O presidente Lula revelou ter mandado uma mensagem para Donald Trump, agradecendo pela retirada da Lei Magnitsky e pedindo o fim das sanções contra outras autoridades. Segundo o chefe do executivo, o Brasil e os Estados Unidos ainda têm mais coisas para acertar, mas a relação de comércio e política continuará sendo normalizada. Lula afirma que a punição contra os ministros de Estado são injustas, dizendo que eles estão sendo punidos porque cumpriram a Constituição, e destacou que vai continuar insistindo com Trump para o fim de todas as sanções. Enfim, aspectos para a gente analisar e discutir. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, que está com a gente aqui no estúdio em São Paulo, para começar essa rodada de análises. Presidente Lula puxando para si essa responsabilidade e querendo avançar nessa agenda de sanções zero para as autoridades. Dávila, bem-vindo. Boa noite, Canhato. Boa noite, Kriegner, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Mota. E boa noite à nossa querida audiência. Olha, nós precisamos olhar essa questão sob dois prismas. Primeiro, não sabemos que tipo de negociação foi feita entre o presidente Lula e o presidente Trump. De graça é que não foi que suspenderam essas sanções aqui. Alguma negociação teve, nós não sabemos. Então, primeira coisa, precisamos entender um pouco mais a fundo o que foi feito para que esse perdão da Lei Magnitsky ocorresse, porque não mudou nada, ao contrário, as coisas vêm se agravando no Brasil cada vez mais. Segundo ponto é que Trump sempre pensa de acordo com os interesses americanos. Alguma coisa foi cedida para Trump entender que os interesses americanos foram satisfeitos nessa relação de troca. Nada ali, não tem almoço grátis para o Trump. Então, nós não sabemos isso. Então, esse tipo de negociação é preciso compreender um pouco melhor para saber qual foi o preço que o Brasil pagou para saciar a vontade de Trump e suspender a sanção da Lei Magnitsky. Pois é, as várias reflexões sobre essa articulação do presidente da República e até onde ele consegue dobrar Donald Trump para retirar as sanções contra outras autoridades, especialmente em relação a vistos, né? Deixa eu chamar o Roberto Mota, está no Rio de Janeiro, apostos com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Essa cobrança que foi feita pelo presidente brasileiro, a Donald Trump, ele solicita o fim das sanções contra todas as autoridades, Mota. Eu fiz uma lista, Canhato, de todas as teorias que estão circulando na rede para tentar explicar a retirada das sanções. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa audiência. Uma teoria diz que uma empresa gigante da pecuária teria pressionado Trump para retirar as sanções usando lobistas em troca de investimentos no mercado americano. Outra teoria diz que o responsável por essa intermediação teria sido um conhecido banqueiro. Há quem diga que as sanções foram removidas em troca de petróleo venezuelano e de uma futura saída de Maduro. Há quem diga que as sanções foram removidas em troca do uso da base de Alcântara para lançamentos espaciais, do fim da censura às redes sociais e pelo fornecimento de terras raras. Há quem diga, imaginem vocês, que Trump retirou as sanções para criar uma armadilha. Ele está esperando novos episódios de ativismo para aí voltar a impor as sanções, se é que isso faz algum sentido. Há quem diga que Trump realmente tirou as sanções para criar uma armadilha, mas o plano é atrair as autoridades brasileiras aos Estados Unidos e aí processá-las por violação de direitos humanos. Há quem diga que Trump atendeu a um pedido do governo brasileiro com o único objetivo de melhorar as relações entre os países. Há quem diga que Trump suspendeu as sanções por causa da aprovação do PL da dosimetria. E há quem defenda que a suspensão das sanções não foi nada mais do que uma grande vitória da diplomacia do atual governo brasileiro. Pois é, as muitas teses e teorias que poderiam explicar o posicionamento de Donald Trump. O Henrique Kriegner está com a gente também aqui no estúdio em São Paulo e vai
discorrer, fazer esse exercício para entender um pouco essa dinâmica, qual é a leitura feita por Donald Trump, quais interesses estão em jogo. O presidente Lula tenta capitalizar e diz que provavelmente conseguirá eliminar todas as sanções contra as autoridades brasileiras. Bem-vindo e boa noite. Obrigado, Caniato. Boa noite, Dávila. Boa noite ao Mota. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pingos nos Is. Realmente, o Mota faz uma análise perfeita das inúmeras, né? E cada dia que se passa, cada minuto, eu diria, se criam novas teorias, explicações e todos têm evidências. As evidências que a gente não sabe quais são, mas que juram realmente ter as comprovações. O que a gente não pode ignorar é a análise pragmática, sem emoções e sem paixões. E eu sempre tenho falado isso aqui, muitas vezes nós trazemos isso na programação da Jovem Pan, do pragmatismo histórico que acompanha a atuação política de Donald Trump. O Trump tem seus posicionamentos muito firmes, os seus princípios também muito firmes, mas sempre acompanhados de um pragmatismo. Ou seja, aquilo que ele propõe não é de uma maneira doida ou ali impraticável, né? Todas as propostas, por mais inovadoras que sejam ou controversas que sejam, elas têm um fundo de um pragmatismo e vamos dizer que esse pragmatismo está arraigado sim numa questão econômica, financeira. E a maneira mais pragmática de nós olharmos para isso é a conta chegou para os Estados Unidos. Num determinado momento, o presidente Trump viu que havia a possibilidade de fazer uma manobra política através das sanções para se obter uma certa vantagem também política. Uma vez que isso se transformou numa conta econômica e que passou a custar também parte da sua popularidade, ele precisou agora fechar certas portas que ele havia aberto para os seus amigos. O que nós, enquanto brasileiros, precisamos olhar para isso? Aqueles que não gostavam das sanções estão felizes. Aqueles que apoiavam as sanções e viam que existia um certo cabimento, seja na questão Magnitsky, seja também até nas tarifas que foram colocadas também com uma justificativa ideológica, precisam entender que o presidente Trump não é presidente do Brasil e agora precisa defender os seus próprios interesses e também os seus interesses domésticos, tanto econômicos quanto também políticos. Esse é o desafio que fica para nós aqui. E mais uma vez a lição, né, Caniato, de que o problema dos brasileiros só pode ser resolvido pelos brasileiros. Pois é, e é preciso também fazer um exercício sobre os interesses e os objetivos de Donald Trump, né, Luiz Felipe Dávila? Porque se há uma sinergia entre Donald Trump e o presidente Lula, Donald Trump ajuda a preparar o terreno para uma reeleição de Lula. Será que é exatamente isso que quer o presidente norte-americano? Em outras declarações, ele se manifestava muito mais a favor de líderes liberais conservadores, né, Dávila? Caniato, vou contar um segredo aqui para nossa audiência. Trump não está nem aí com a eleição brasileira. Trump está aí com os interesses americanos. E aí tem um ponto importante. Eu me lembro a frase do grande estadista Otto von Bismarck, que foi o primeiro-ministro da Prússia. Ele dizia o seguinte: na política não há amigos ou inimigos permanentes, só existem interesses permanentes. É assim que Donald Trump convive com a realidade do mundo. Então não há dúvida que os interesses permanentes se colocarão à frente das amizades ou inimizades. E Trump se manifesta, veja bem, quando há fato consumado, como ontem. Ganhou o Casta aqui no Chile, mais uma vez ele vai lá, mas aí já está dado, o resultado está dado. Esse negócio de empenhar em candidatura, torcer para um para outro, não vai acontecer. Os Estados Unidos estão focados nos seus interesses nacionais. Amigos da política ou adversários da política são temporários, mas os interesses são permanentes. Talvez o Brasil deveria aprender um pouco mais com essa racionalidade para conduzir a sua política externa e não fazer esse grande papelão que faz, que é transformar a política externa, uma arma da defesa do interesse nacional, numa arma para proteger aliados e criticar adversários. Parece que a diplomacia de Lula não aprendeu a lição com Otto von Bismarck. Mota, o ditado amigos, amigos, negócios à parte é aplicável quando a gente olha para a relação entre Trump e o presidente Lula ou Trump e líderes de esquerda? Se tiver oferecendo alguma coisa que interesse aos Estados Unidos, tudo bem? Não é importante se é de esquerda, de centro ou de direita? Eu gostaria de acreditar que não é assim, Caniato, mas os meus desejos têm pouca influência sobre
a realidade da política. Nós ainda não temos informações suficientes para fazer uma avaliação da razão, do motivo que levou Donald Trump a dar uma guinada tão grande na sua política em relação ao Brasil. O que nós temos são os acontecimentos. A partir daquele episódio do teleprompter na ONU, Trump mudou o seu discurso em relação ao atual governo brasileiro de uma forma radical. Ele deixou de lado o que nós achávamos, muita gente achava, considerava uma posição bastante firme de censura e de reprovação de certas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, para adotar um outro tom, um tom amigável, visivelmente amigável, um tom de conciliação, no qual só restam vestígios daquela censura que, inclusive, levou à aplicação das sanções mais rigorosas que os Estados Unidos podem aplicar a alguém sob a lei Magnitsky. Isso tudo caiu, mudou, e até agora não foi dada uma explicação da razão da mudança. Pois é, essa é uma situação que requer muitas análises aprofundadas, inclusive daqui a pouco eu vou chamar o Dávila e o Kriegner para refletirem sobre o posicionamento de Donald Trump e quais devem ser os próximos capítulos e episódios que envolvem a relação entre os países das Américas, sempre Donald Trump ditando o ritmo dessas negociações. Mota, o Dávila menciona que Donald Trump não estaria preocupado nem um pouco com o processo eleitoral, que, na verdade, é preciso olhar para as relações comerciais e se determinado país estiver entregando aquilo que os Estados Unidos precisam naquele momento, tudo bem. Só que Donald Trump, em vários momentos, fez acenos a líderes conservadores e liberais. Javier Milei, por exemplo. É preciso também considerar esse como um case a ser analisado. Por que seria diferente com o Brasil? Você não acha que aquele alinhamento entre Trump e Jair Bolsonaro não parecia legítimo? Assim disse o próprio Trump, que escreveu pelo menos 3 cartas, nas quais o primeiro parágrafo consistia inteiramente de uma expressão de preocupação e revolta com a situação de Jair Bolsonaro aqui. Trump qualificou os processos aos quais Jair Bolsonaro está sendo submetido de caça às bruxas. A gente não pode simplesmente fingir que isso não aconteceu. Então, eu acho que essas evidências são claras e, para mim, me parece evidente que qualquer governo americano, qualquer que seja, vai ficar preocupado com o rumo dos acontecimentos políticos aqui no Brasil, porque nós somos importantes na América Latina, nós somos importantes no mundo. O que acontece aqui ecoa em vários lugares. Então, me parece evidente que Donald Trump está preocupado. O que a gente não sabe é qual é a estratégia dele em relação ao Brasil e por que a atitude visível dele aparentemente mudou. É isso que a gente não sabe. Mas achar que o Brasil deixou de ser importante para Donald Trump, eu acho que não corresponde à realidade dos fatos. Basta ver a realidade da mudança de estratégia de Trump. Se o Brasil não fosse importante para ele, ele não teria feito isso. Pois é. Kriegner, quer fechar essa análise e reflexão? Muitos entendem que é mérito do presidente brasileiro, que sim, ele tem muita influência, ele conseguiu dobrar o presidente norte-americano. Há quem diga não, estamos falando de uma grande estratégia de Donald Trump, ele estaria blefando, não desceu as cartas, a gente não sabe exatamente qual é o objetivo de Donald Trump. E outros apontam o dedo, não, isso é uma grande fantasia. Dá para a gente entender um pouco qual é o caminho, qual é a estratégia de Donald Trump? Eu continuo achando, Caniato, que realmente a estratégia pesa mais no quesito econômico. Você tem aí uma série de outros fatores, né? Agora, é claro, o presidente Lula não virou amigo do presidente Donald Trump, nem vice-versa. O incômodo que o presidente Donald Trump
tem com o presidente Lula pela questão ideológica, partidária, a política externa, proximidade com a Venezuela, proximidade com Colômbia, o Gustavo Petro, que também se colocou como um oponente aí do presidente Donald Trump na questão de política externa, agora, enfim, com inúmeras decisões que afetaram bastante a relação Colômbia-Estados Unidos. Toda essa questão não mudou, ainda permanece sendo um desconforto e permanece sendo um ponto de tensão. No entanto, parece que não é maior, uma tensão mais complicada do que o desgaste econômico que o presidente Donald Trump estava sofrendo por conta das sanções e também dessas últimas decisões. Então, aqueles que vão pensar que nós estamos aí falando de uma amizade ou uma proximidade, isso é um engano, não há. Agora, eu também não acho que essa relação política se tornou determinante. E aí volta para o histórico de Donald Trump. Ele consegue sentar com os diferentes líderes em diferentes capacidades. Vamos tomar em consideração também a família real da Arábia Saudita, nós temos também o ditador norte-coreano, tantos outros que têm ali controvérsias com aquilo mesmo que ele prega como uma agenda doméstica e internacional, mesmo assim visando pragmatismo na questão econômica, onde é que eu ganho mais dinheiro. E aí, assim, eu creio que é o olhar que Donald Trump tem tido para o Brasil também. Mas as manifestações que mencionaram Jair Bolsonaro, Dávila, não são uma fantasia, né? Nós não sonhamos, nós vimos isso, noticiamos aqui. Então, como é que pode um líder do país mais poderoso do mundo se manifestar daquela forma em relação a Jair Bolsonaro e praticamente ignorá-lo nos dias de hoje? Por quê? Caniato, foi uma estratégia. Primeiro, apoiar, pressionar o governo para reverter o julgamento. Uma vez o julgamento foi realizado... Ele largou, então? Largou, por uma razão muito simples. O interesse dos Estados Unidos em relação ao Brasil está acima dos interesses pessoais da política. Este é o ponto, esse é o pragmatismo de defender interesse nacional. O Brasil manterá relações internacionais com os Estados Unidos, assim como os Estados Unidos com o Brasil, a despeito do governo do dia. E os interesses que estão em jogo agora para os Estados Unidos são cruciais. Os Estados Unidos, primeiro, querem frear a expansão da China na América Latina. E para isso precisa ter boa relação com o Brasil, porque hoje o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Segundo, tem os famosos minerais raros, as terras raras, que é algo de extremo interesse para o interesse norte-americano. O Brasil é o segundo maior país detentor de terras raras, só perde para a China. Então, tem várias questões fundamentais que a relação dos países está acima das relações políticas. E mostra isso na mudança do discurso de Donald Trump. O Mota lembrou aqui, começou a primeira vez naquela história da ONU, com a tal da química, e mesmo recentemente agora, o presidente Trump trata o presidente brasileiro assim, né? Esse aí passou por momentos difíceis na cadeia, agora está de volta ao poder, mostrando que dá a volta por cima, como se fosse ele, né? No caso que aconteceu com a história pessoal dele nos Estados Unidos, ou seja, ele vai descobrindo mais pontos de convergência do que de divergência. E não é porque ele mudou de posição em relação a Bolsonaro ou a Lula. É porque ele entende que para defender o interesse norte-americano em relação ao Brasil, ele precisa mudar de opinião em relação às pessoas. De novo, a teoria de Bismarck. Os interesses estão acima das simpatias pessoais pelas figuras políticas. Mas parece que tem gente no Brasil que ainda não compreendeu esta realidade cabal para Donald Trump. Mota, com esse cenário posto, a direita ou um segmento da direita, o bolsonarismo, se enfraquece? Porque parecia, pelo menos em algum momento, que esse grupo tinha nos Estados Unidos e em Donald Trump um aliado, né? Um aliado de peso que poderia, inclusive, compensar aquele desajuste institucional. Bom, não posso contar com as instituições, conto com alguém que é muito forte, os Estados Unidos. Como fica essa relação agora? Caniato, eu acho que é justo a gente dizer que muita gente, muito além desse grupo que se chama de bolsonarista, muitos brasileiros
tiveram a impressão de que os Estados Unidos tinham tomado a decisão de ajudar o Brasil a corrigir a sua trajetória institucional. De onde vem essa impressão? De onde veio essa impressão? Esses brasileiros não sonharam com isso, não tomaram uma cachaçinha e isso deu na cabeça deles. Isso estava escrito nas comunicações, nas cartas que Donald Trump enviou, isso estava escrito em postagens do secretário de Estado, Marco Rubio, isso estava escrito em postagens feitas pelo secretário do Tesouro, Scott Bassett. Eles disseram isso. Eles se referiram tanto à situação de Jair Bolsonaro, quanto a questões envolvendo censura de redes sociais, perseguição de políticos de oposição. Eu li a carta aqui, inclusive li várias vezes, justamente porque tinha gente que teimava em dizer que não era isso. Então, Donald Trump escreveu isso. É lógico que os brasileiros, muitos brasileiros, interpretaram o texto da forma como ele estava escrito. Olha, agora os Estados Unidos, através da aplicação de sanções e de declarações públicas feitas pelo seu presidente, pelo secretário de Estado, pelo secretário de Tesouro, estão sinalizando para o Estado brasileiro que certas coisas têm que ser corrigidas. Muita gente ficou com a esperança de que isso significasse, apressasse a volta do Brasil à normalidade. É lógico que a mudança de atitude de Donald Trump significou uma grande decepção. Essa decepção atinge muito mais pessoas do que simplesmente aos apoiadores de Jair Bolsonaro. Eu não acho justo a gente dizer para essas pessoas: olha, vocês nunca deveriam ter tido essa esperança, porque os problemas do Brasil têm que ser resolvidos pelos brasileiros. Ora, foi o presidente dos Estados Unidos que disse por escrito que era isso que estava acontecendo. É como eu sempre falei aqui, se eu estou em dificuldade na minha casa e preciso de socorro, e passa um estrangeiro e vai me socorrer, eu vou dizer, não, eu não quero que você me socorra, eu quero ser socorrido por um brasileiro. Então eu acho uma crítica assim muito rasa. E mais uma vez, essas expectativas foram baseadas em declarações oficiais do governo americano. Não foi nenhuma fantasia maluca que saiu do nada. Pois é, concorda, Kriegner? Dá para medir o quanto essa mudança de posicionamento enfraquece aquele grupo que se apoiava nesse movimento norte-americano? Como bem disse o Mota, não se trata de uma fantasia, de um sonho. Muitas declarações, né? A gente pode resgatar aqui tweets, presidente norte-americano, várias pessoas, secretários, enfim, integrantes da diplomacia norte-americana, muitas coisas mudaram. Isso enfraquece a direita ou o movimento bolsonarista? Eu concordo em partes, Caniato, porque eu acho que a gente precisa lembrar das coisas de uma forma factual, como elas são. Em nenhum momento o presidente Trump prometeu uma intervenção. Em nenhum momento ele disse que haveria algum passo maior do que talvez as sanções, né? Do como foram a questão das barreiras tarifárias e também da aplicação da lei sobre os ministros e aí a cassação dos vistos também. Isso não significa necessariamente uma intervenção. Quando a gente diz o problema do Brasil precisa ser resolvido pelos brasileiros, isso tem duas bases. Uma delas é conceitual, outra é histórica. Em todos os outros países em que os Estados Unidos realizou algum tipo de intervenção para corrigir uma rota ou alguma coisa do tipo, o resultado a longo prazo não foi dos melhores, né? A gente pega aqueles países de guerra. Do outro lado, isso então dessa parte mais histórica, do ponto de vista conceitual, o que o presidente Donald Trump fez com muita generosidade, aí na minha opinião com muita generosidade, foi de trazer um elemento de pressão. Esse elemento de pressão deveria ter sido abraçado pela força de oposição aqui do Brasil de uma maneira efetiva. Só que a gente viu uma série de desavenças, uma série de desencontros, uma coordenação que talvez não foi da melhor maneira para fazer com que essa pressão se transformasse num instrumento de ação nacional e doméstico. Porque seria, aí eu acredito que é a parte de ilusão de pensar que isso acarretaria numa participação americana aqui dentro, né?
Então, quando a gente olha os documentos que foram feitos, as cartas, as falas, tanto do secretário Marco Rubio, também quanto do presidente Trump, foram muito positivas para fazer com que houvesse uma pressão e que deveria ter sido absorvida pela oposição no Brasil para transformar em ação efetiva. Essa mobilização nacional não foi feita da melhor maneira. E aí, então, a gente viu essa pressão perdendo o momento e aí conflitando com os interesses domésticos americanos. Na minha visão, essa é a equação que fez com que houvesse esse retrocesso. Agora, eu repito, o problema do Brasil precisa ser resolvido pelos brasileiros. A ajuda externa é bem-vinda, mas nós precisamos nos posicionar e fazer de uma maneira que essa ajuda ela seja um elemento adicional e não a matéria como um todo.